E hoje eu tô aqui pra falar sobre mais um livro que entrou pra lista dos favoritos do ano. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Nini, esse é o canal do meu blog, o Estante da Nini, e hoje eu tô aqui pra comentar um pouquinho sobre a minha experiência de leitura de Persuasão, da Jane Austen. Então, em Persuasão, nós vamos acompanhar a história da família Elliot, que é composta pelo pai e 3 filhas. A Elizabeth, a mais velha, é como se fosse a governanta da casa. Ela assumiu o papel da mãe depois que essa faleceu e é a preferida do pai. A Mary, a irmã do meio, já é casada, conseguiu um bom casamento numa família que a trata muito bem, e a Anne, a filha mais nova, é a protagonista da história. E entre todos da família Elliot, ela é a mais menosprezada pelas irmãs e pelo pai. Ninguém dá valor para Anne, nem sequer consultam a opinião dela em temas de família. Por outro lado, entre todas as outras pessoas que a Anne convive, entre parentes e amigos, ela é muito bem vista porque, além de sincera e inteligente, ela respeita as opiniões diferentes da dela. Esse livro tem basicamente 2 fios condutores. O primeiro é a decadência da família Elliot, que é o primeiro tema que a Jane Austen apresenta quando começa a contar essa história. O pai é uma espécie de baronete, mas já não tem dinheiro para manter esse estilo de vida e vai alugar a sua casa principal, enquanto ele e as filhas vão se mudar para Bath, uma outra região ali perto, onde eles vão ter um estilo de vida um pouco mais simples, mas vão conseguir manter certo status social. E o outro fio condutor desse livro é o reencontro da Anne com o seu ex-noivo, o agora capitão Wentworth, depois de quase 10 anos. Na época, Anne e Wentworth estavam muito apaixonados, mas por conta de alguns conselhos, e o nome do livro é Persuasão por causa desses muitos conselhos que acontecem ao longo da trama entre uns e outros, a Anne acabou cancelando esse noivado e depois disso ela nunca mais se interessou por nenhum outro homem. Então esse reencontro da Anne com o Capitão Wentworth vai impactar significativamente a vida dos dois. Um dos principais motivos por gostar dos livros da Jane Austen é porque ela escreve sobre sociedade. Aqui a sociedade que ela teve contato na época, a sociedade inglesa do século XIX, e através dessas histórias ela expõe certas críticas em relação aos costumes da época. Por exemplo, as mulheres nessa época eram criadas basicamente para serem boas esposas, e diferente dos outros livros da Jane, onde o casamento é a principal preocupação das famílias em relação às moças, nesse aqui a família Elliot está mais preocupada em se manter nesse grupo social mais abastado, mesmo que com menos dinheiro, se aproximando de outras pessoas bem de vida, principalmente depois da mudança para Bath. E é claro que depois de determinado ponto da história, o reencontro da Anne com o Capitão Wentworth se torna o ponto principal, porque a Anne, na verdade, enquanto a irmã mais velha e o pai estão em Bath reorganizando a sua nova vida, a Anne fica tanto na casa da irmã quanto na casa de conhecidos. Ela vai viajando ali pela região enquanto a sua família se estabelece em Bath. Então, quando ela reencontra o Capitão Wentworth, ela não estava preparada para a avalanche de sentimentos que isso traria de volta. E é claro que esse é um dos temas principais do livro, o tempo e os sentimentos em relação às outras pessoas. Será que muda? Será que enfraquece? Será que acaba? Ou será que fica só ali escondidinho e quando chega a oportunidade volta à tona? Dos 4 livros que eu já li da Jane Austen, eu acho que nesse daqui, como eu disse, o nome dele é bastante significativo, fica bem claro uma das críticas principais que ela quer fazer em relação à sociedade, não só a inglesa, em relação à sociedade no geral. Como é perigoso certos conselhos que nós recebemos ou que nós damos para outras pessoas, porque os nossos conselhos, eles estão recheados das nossas impressões de vida e de como a gente acha que a vida deve ser vivida. Muitas vezes os nossos conselhos, tanto recebidos quanto dados, não levam em conta a outra pessoa, a mente da outra pessoa, o estilo de vida da outra pessoa e o que ela almeja para o seu futuro. Outra coisa que eu gostei muito dessa história é que as mulheres principais, no caso as filhas da família Elliot, elas já são moças que passaram da fase de casamento. Então, a Anne, que tem 28 anos e é a protagonista do livro, ela já não tem isso mais como um tema principal da sua vida. Ela gosta de conversar sobre vários assuntos e esse não é um deles. E a própria Elizabeth, que é a filha mais velha, ela é conformada de certa maneira de que pode ou não acontecer um casamento na vida dela. É claro que ao longo do enredo, várias vezes são especulados casamentos para as mulheres da família Elliot,
mas não quer dizer necessariamente que esse seja um tema central, como é o caso de outras histórias da Jane. Outra diferença de Persuasão para os outros 3 livros que eu li da Jane Austen é que eu não achei todos os momentos desse livro interessante. Realmente, algumas partes da leitura para mim foram mais arrastadas do que outras. Eu gostei muito do começo e do final dessa história, mas o miolo dela, principalmente, esses momentos em que a Anne fica viajando de um lugar para o outro, que a gente tem contato com alguns personagens secundários que eu não simpatizei tanto assim, não foram tão interessantes. Mas um dos principais motivos por ter gostado tanto de Persuasão é que um dos diálogos mais legais que eu já li, assim, desde que eu me entendo por leitora, está nesse livro. E além dos temas que eu gosto que a Jane Austen aborda, eu gosto do estilo de escrita dela, claro, isso tem a ver com gosto pessoal. Eu gostei muito do fato de o casamento não ser o ponto central dessa trama e de que a gente tem uma personagem muito admirável. Eu gostei muito da Anne. Talvez ela seja a minha personagem preferida da Jane Austen. Bom, gente, e para terminar esse livro eu quero ler uma citação, um trecho que eu separei aqui, que vai exemplificar bem tanto o significado do título desse livro, quanto também um dos momentos principais da trama. Mas não é um spoiler, tá? Fica calmo. Foi persuadida de que aquela relação era má, indiscreta, imprópria, fadada ao insucesso e indigna. Mas não agir apenas por precaução egoísta ao pôr um fim nela. Se não imaginasse que agia pelo bem dele, mais do que por seu próprio, dificilmente abriria a mão dele. O fato de acreditar estar sendo prudente e abnegada, sobretudo para o bem dele, era sua maior consolação diante da desgraça de uma ruptura final, e precisava de todo tipo de consolo, pois tinha de enfrentar todos os demais sofrimentos derivados da reação dele. Totalmente inconformado e inflexível, e do sentimento de ter sido humilhado com uma renúncia tão forçada. Em consequência disso, ele deixara a região. Bom, gente, então é isso pro vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado da indicação. Caso eu tenha esquecido de comentar alguma coisa aqui ou tenha excluído na edição, eu vou acrescentar em texto lá no post do blog. Então é sempre bacana você dar uma conferida por lá. Eu também deixo o link pro Scoob Goodreads e também para onde você pode comprar o livro. Lembrando que se você comprar pelos links indicados, você ajuda o Estante da Nini com uma pequena comissão. É isso, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!